Queridos filhos e filhas, que acompanham esta missa de abertura da Semana Santa, num tempo em que não esperávamos, no momento que não desejávamos, numa situação que colocamos em oração e pedimos, que pelos frutos da paixão, morte e ressurreição do Senhor, consigamos sair esta pandemia cruel, que leva tantos a chorarem seus mortos, outros a estarem com medo e angustiados, por tantas razões, diretamente ligado ao vírus Covid-19, mas também às consequências de toda esta pandemia. A liturgia deste ano, marcada pelo evangelista Marcos, nos traz um significado todo especial, bem nesse momento em que vivemos. Neste ano é Marcos, um dos mais antigas fontes que nos narra a paixão de Jesus. É verdade que também João, Marcos, Lucas o fizeram. Marcos é o mais antigo. E ele narra de uma forma bastante sucinta, breve. Mas existem alguns pontos específicos de Marcos que somos chamados a destacar. Antes, no entanto, de ir propriamente no Evangelho proclamado, quero lembrar que esta celebração teve dois evangelhos. Um que aconteceu na porta da igreja, onde tivemos a bênção dos ramos, onde teve a entrada de Jesus em Jerusalém. É impressionante, porque hoje o que se destaca na liturgia é a imagem do servo sofredor. As primeiras comunidades cristãs, como nós, não temos todas as respostas, e vou repetir, não temos todas as respostas da paixão, morte do Senhor. Como por exemplo, como pôde Deus, infinitamente amor, Pai, deixar seu Filho morrer na cruz? Podemos tentar uma resposta, podemos buscar pela fé, mas esse desígnio faz parte dos mistérios de Deus. E talvez é exatamente olhando Cristo crucificado que nos perguntemos da mesma razão. Porque Deus permitiu a pandemia, porque Deus permitiu tamanha tribulação. As primeiras comunidades cristãs, não encontrando resposta, como também sendo muito sincero, todas não temos, teremos uma vez, quando na verdade, vendo Deus face a face, tudo vai clarear. Eles encontraram, nesse texto do profeta Isaías, uma resposta diante dos desígnios de Deus. Começa a primeira leitura dizendo, e isso se atribui a Jesus: o Senhor Deus deu-me língua adestrada, para que eu saiba dizer palavras de conforto a pessoas abatidas. E foi o que Jesus fez, e é o que Jesus faz. As pessoas abatidas do seu tempo e a nós que estamos abatidos, estamos cansados, o Senhor tem uma palavra de conforto. Escuta, meu filho, essa Semana Santa, pior em situação
econômica pior em situação de saúde do que o ano passado, nós precisamos encontrar em Deus esse conforto, essa esperança. E quem vem nos dar? Jesus. Deus escolheu Jesus Cristo para trazer palavras de conforto à pessoa abatida. E Ele diz, o servo sofredor, que excita, quer dizer, fica atento toda manhã para prestar atenção, como um bom discípulo, o que o Senhor tem a falar. Mas este servo amado se torna um servo sofredor, pois ele é refutado, desprezado pelos homens. A consequência da sua missão lhe leva à cruz. E como ele a encara? Como Jesus encara esse momento terrível de provação? Agora sim, vamos ao Evangelho. Marcos apresenta de uma forma muito específica aquilo que foi proclamado hoje. Primeiro, se você observar aquilo que foi proclamado, Marcos não mostra reações de Jesus. Ele é o servo sofredor, humilde e obediente. Humilde e obediente. São duas características apresentadas nesse Evangelho. Veja, não foi assim que o hino cristológico da segunda leitura, um dos mais lindos que temos, que Paulo escreve a Filipos, aos filipenses, tendo resistido em condição humana, assumiu, tendo a condição divina, assumiu a condição humana, sendo verdadeiramente Deus, se escondeu na natureza humana, em tudo menos no pecado. É claro que esse hino cristológico vai falar depois da ressurreição, que ao nome de Jesus todo joelho se dobra, no céu, na terra, nos infernos, e toda língua proclame que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas por quê? Porque antes se fez humilde e obediente. É impressionante, meus irmãos. Marcos mostra Jesus sem reação. Tanto que você viu no Evangelho, ele diz duas palavras. Quando Pilatos lhe pergunta, tu és o rei? Tu o dizes. E uma segunda frase, Eloi, Eloi, lama sabachthani, meu Deus, por que me abandonaste? É impressionante que os outros evangelistas mostram reações. Exemplo, Jesus conta-nos, Judas beijou, como um beijo traz o filho do homem. Pedro, guarda a tua espada. Aqui não. Marcos mostra Jesus sozinho, numa escuridão, abandonado por tudo e por todos. E vejam, quando os discípulos perceberam que ele não reagia, eles fugiram. Por que Jesus não reagiu? Porque ele está convicto da sua missão. Ele percebe, e o silêncio de Jesus não é um silêncio de quem não tem nada a dizer. É como quem disse, tudo já foi dito, mas vocês não escutaram. Então nada que eu falar agora vai mudar o vosso coração. É impressionante que Marcos conta um fato que nenhum outro conta. Que quando todos abandonaram Jesus, tinha um jovem só com lençol. E quando eles tentaram pegar o jovem, ele largou o lençol e saiu pelado. A tradição diz que era o Marcos, que não era discípulo, apóstolo, mas era o evangelista. É impressionante. Porque nós somos chamados, e por que Marcos conta isso? Para falar de si mesmo?
para marcar sua presença, mas para lembrar qual atitude eu e você teremos diante de Jesus, diante da provação, diante da fome do irmão, diante da pandemia. Vamos largar nosso único lençol, não para seguir Jesus, mas para também fugir? Vamos nós nos descomprometermos com o Cristo sofredor hoje, com as necessidades de hoje? Vamos também nós largar o nosso lençol e fugir nesse momento em que Cristo padece? Celebrar a Semana Santa é celebrar os calvários de hoje, à luz do grande calvário de nosso Senhor. É impressionante que os outros evangelistas, em outros anos a gente lê, na agonia tem um anjo. As mulheres, Simão Cirineu, aqui não. Marcos faz questão de mostrar que Jesus silenciou e na maturidade da sua fé, na intimidade com Deus, ele viveu como uma rocha, como diz o Salmo. Escarnearam, mas ele foi uma rocha. Arrancaram a barba, mas ele se transformou numa rocha. Ele estava seguro. O que estou fazendo é vontade de Deus, e vou fazer até o fim, porque o que faço será o fruto para a redenção da humanidade. Marcos faz questão de lembrar, sim, 2 ladrões, mas não diz um diálogo. Jesus, no momento de dor, não teve ninguém. Eu fico pensando como se encaixa hoje. Há tantos que do dia para a noite, num piscar de olhos, são levados para os hospitais, depois para as UTIs, e não tem como, vendo a morte, não conseguem ligar. Os filhos lá fora, sem poder se despedir dos pais, os pais sem poder se despedir dos filhos. Essa agonia, essa solidão, e morrer na solidão sem uma unção dos enfermos, ser colocado num caixão, sem que os filhos possam ver depois. Por isso que eu falei que o Evangelho de Marcos hoje, essa paixão segundo Marcos, representa essa noite escura, terrível, tenebrosa e amedrontadora que vivemos. O que se vê no Evangelho de hoje, veja os personagens. Os discípulos abandonaram, a multidão o traiu. Queremos Barrabás. Os soldados zombavam, esbofeteavam, insultavam. Trevas, solidão, abandono. E o que é impressionante, Marcos mostra Jesus humano. Marcos não tem receio de pôr na boca de Jesus, Eloi, Eloi lama sabachthani, Jesus dando grito, até tu, Pai, me abandonaste. Talvez você se pergunte, como pode Jesus achar que o Pai o abandonou? Filho, era o homem, era uma divindade na natureza divina escondida na humanidade, mas era o homem que sofria. Não foi brincadeira, não foi um filme de Mel Gibson cheio de efeitos especiais. Ele se agoniou na cruz, ele estremeceu na cruz, ele viu a morte chegar. Então ele grita, Pai. Mas é impressionante, e é uma característica de Marcos, é o único. Em nenhum outro texto do Evangelho você vai encontrar a palavra Abá. Marcos coloca na boca de Jesus, Paizinho, Paizinho. Ninguém fala Paizinho se não fala com amor, se não fala com confiança. Eu e você, não é só hoje a liturgia para que na Semana Santa olhemos a paixão de Jesus
e o vemos obediente e humilde, mas que eu e você como discípulos temos que ter a mesma confiança nesse Abá, Paizinho, essa mesma confiança de ver suas forças se esgotarem, de verem seu sangue sair das veias, de saber que era uma dor terrível no tórax, que era uma dor incomensurável deste homem, mas lá no seu coração. Por isso Marcos diz, ele não brigou, ele não discutiu. Marcos deixa ele silencioso, porque ele estava, Abá, Paizinho, Paizinho, Paizinho. Talvez quis Deus que no meio desse fundo do poço que estamos vivendo da pandemia, não canso de dizer, porque eu nunca celebrei tantos nomes em missa de presente do dia e de sétimo dia todos os dias. É talvez uma mensagem para você ser um discípulo de Jesus e enfrentar os espinhos, os medos, os temores, a noite escura, o abandono, o silêncio, dizendo lá no seu coração, Abá, Paizinho meu, papai. Pense na criança que diz papai. Jesus morreu dizendo papai, Paizinho. Que nós nos sintamos fortalecidos nisso. É impressionante, meus irmãos. Marcos descreve, não teve ele não fala, Marcos não fala que Jesus encontrou Nossa Senhora, Marcos não fala que tinham as mulheres de Jerusalém, Marcos não fala nada, ele deixa Jesus só. Como eu disse, os únicos citados eram para escarnecer, mas é da boca de um pagão, nem dos apóstolos, nem do discípulo amado, que se escuta a profissão de fé. O Evangelho de Marcos foi construído com a seguinte pergunta: quem é Jesus? A resposta veio na hora da morte, quando o centurião, e detalhe, você ouviu dizer como os outros evangelistas, inclusive vai ser na sexta-feira santa, que teve trovoadas? Não. Teve relâmpagos? Não. Que os mortos ressuscitaram? Não. Aquele centurião não viu nada disso, mas ele viu como Jesus morreu, Abá, Paizinho, e pela forma que ele encarou o sofrimento, pela forma que ele lidou com a dor, pela forma que ele lidou com a morte, ele disse, realmente é o Filho de Deus, sem nada de extraordinário. Essa é uma particularidade do evangelista Marcos, que deve nos tocar profundamente. Às vezes, nós queremos milagres, trovões, relâmpagos, intervenção divinas. Aquele homem que nem judeu era, um pagão, quando olhou para Jesus e o viu morrer, o servo sofredor, a ovelha imolada, sereno, com dor, com sofrimento, na agonia, mas chamando Abá, Paizinho, aquele homem abriu o coração. Não foi o véu que se abriu do alto a baixo no templo, foi o coração daquele homem que se abriu para a fé. Que nós, diante desse mistério da liturgia, proposto por hoje em Marcos, vivamos diferente.